Olá, eu vou explicar agora para vocês sobre estrutura condicional, certo? A estrutura condicional, gente, a estrutura para se formar é um if. Para que serve isso? Para que serve essa estrutura condicional? Para que seja executado diferentes blocos de código, como diz aqui, dependendo de uma condição. E a sua estrutura básica é o if, o else. E ele pode ter, desculpa, o if, o else if e o else, tá? If, if e else. Não necessariamente ele precisa ter o else if, tá? E a gente vai ver aqui. Ele pode ter apenas o if, ele pode ter o if e o else, e pode ter os três, o if, o else, if e o else, ok? O que é executado no if? O if ele vai executar um bloco de código se a condição for verdadeira. Então, por exemplo, o if, né, que é o se em português, se essa condição aqui que está entre parênteses for verdadeira, o bloco que está aqui, o código que eu coloquei aqui, que a gente chama de bloco de código, ele vai ser executado, certo? Aqui, esse bloco vai ser executado se essa condição for verdadeiro. Se for verdadeiro. Certo? Se a condição for verdadeira. Tá, mas se essa condição aqui falhou, deu falso, e ele não tem, se ele tiver o else, né, que é o se não, ele vai executar, o bloco que vai aparecer para o usuário é o bloco de código do else. Então, se ele não passou aqui, nessa condição, se for falso, ele automaticamente vem para o else. Se ele for verdadeiro, vai executar o que eu coloquei aqui, certo? Então, o else, gente, ele tá vendo que eu não coloquei aqui, ó, os parênteses, como eu coloquei no if, porque o else já é o falso. Isso aqui só vai ser executado se isso aqui for verdadeiro. Se for falso, é o próprio else, é o se não, certo? Agora sim, se você tiver mais de uma condição, você vai executar, vai colocar aqui também o else if, que é o se não se, certo? Dentro daqui, você vai colocar a condição 2. Como é que funciona? E aqui o bloco, né? Bloco de código 2. Você vai fazer a condição 1. Se essa condição for falsa e tiver um else if, ele vai pular para essa parte aqui do código. Ah, isso aqui foi verdadeiro. Essa condição agora é verdadeira, então ele só vai executar esse bloco aqui. Agora, se não passou aqui, então ele vai cair no else, que é o final, né? Olha, não foi nem a primeira nem a segunda, as duas deram falso, então vai ser a informação que vai rodar para o usuário, é o bloco de código. Vamos ver um exemplo. Deixa eu apagar aqui as informações para vocês verem na prática. Um exemplo sobre temperatura. Então, vou botar aqui temperatura. Não vou colocar no prompt, não, para ficar mais rápido. Então, vamos supor aqui que eu já disse que minha temperatura é 30, tá? Minha temperatura é 30. Então, aqui, gente, na condição, eu vou fazer o seguinte. Temperatura é maior que 30. Se a temperatura for maior que 30, eu quero que seja exibido para o usuário no console.log a seguinte informação: está muito quente, certo?
Se a pessoa digitou aqui 30, que no caso eu já coloquei um valor, né? Mas eu vou botar esse valor depois. Vou só criar a variável. Se a pessoa digitou aqui uma temperatura e ela for maior que 30, vai aparecer essa mensagem aqui. Por que vai aparecer essa mensagem? Porque essa condição, tudo que está entre os parênteses, gente, a gente chama de condição. Essa condição é verdadeira. Então, o console.log do if vai rodar, vai ser mostrado para o usuário. Agora, eu quero dizer o seguinte. Se não se, esse se não se, eu vou colocar a segunda condição. A segunda condição aqui nesse caso seria temperatura é maior que 20, maior ou igual a 20. A temperatura é maior ou igual a 20, o número da temperatura que a pessoa digitou, que está aqui armazenado nessa caixinha, temperatura, nessa variável, é maior ou igual a 20. Se for, eu quero que imprima para o usuário essa informação. Temperatura agradável. Certo? Uma outra observação aqui. Nesse else if, eu estou dizendo o seguinte. Ela tem que ser, a temperatura tem que ser maior ou igual a 20. Se for maior ou igual a 20, vai aparecer isso aqui. Por que ela não vai repetir isso aqui? Porque automaticamente o sistema vai entender que aqui ela é até que número? 29. Na verdade, vai ser... Deixa eu botar aqui um igual. Porque se eu não botasse igual, ela ia até o 30. Então, aqui eu botei maior ou igual a 20. Se ela for até 29, ela vai aparecer essa mensagem. Se já for maior ou igual a 30, vai aparecer essa mensagem aqui. Ok? Então, preste atenção nos operadores. Eu coloquei aqui no else if, na condição 2, que se a temperatura for maior ou igual a 20, vai aparecer essa mensagem. Automaticamente, se ela for 30, isso aqui deixa de ser verdadeiro e vai ser, né, informado a primeira, que é a primeira coisa que o sistema vai ler. Ele não vai ler do else if para o if. Ele vai ler primeiro esse. Se esse aqui for falso, é que ele vem ler esse segundo. Então, a pessoa digitou 17. Então, não vai nem ler essa informação. Isso aqui deu falso. Isso aqui também deu falso. E o que vai ser exibido agora? Vai ser exibido o else, porque nenhuma das condições acima foram verdadeiras. Então, a gente pode colocar aqui, ó, console.log. E eu posso dizer, está muito frio. Está muito frio. Vamos testar, gente, para vocês verem. Vou testar aqui para vocês verem. Vamos ver se vai dar certo, né? Tudo tem que testar. Ó, está muito frio, é porque eu não botei nada, né? Eu vou botar aqui, ó, 31. Eu tô colocando que a temperatura, essa caixinha aqui, ó, essa caixinha vai receber o valor de 31. Ó, está muito quente. Por que apareceu essa informação? Porque essa condição aqui, ó, foi atendida. Foi atendida, então está muito quente. Vamos testar de novo. Vou botar aqui o 29. Vou limpar o console. Ó, temperatura agradável. Porque ele ficou na segunda posição. Maior que 20, maior ou igual a 20, mas ela também é menor que 30. Então, ele vai imprimir a segunda condição, né? O resultado da segunda condição, que é o else if. E se a pessoa colocou, tá bem frio, deu 13 graus, a gente tá lá no sul. Se a pessoa colocou 13 graus, vai aparecer o else. Porque isso aqui falhou, deu falso. Isso aqui deu falso. Então, se não é nem a primeira nem a segunda, ele vai para o else
que é as exceções, né? Olha, nenhum nem outro, então o resultado que vai aparecer sempre é o else, se não for nenhuma das condições anteriores. Então, está muito frio. Então, é assim que funciona, gente. A estrutura condicional. Como eu falei, não necessariamente precisa ter o else if. E muitas vezes nem precisa, dependendo, né, do que você for fazer, programador, não precisaria do else, mas geralmente se tem dois caminhos, ou você vai para a direita ou para a esquerda, e assim o código também ele precisa de um direcionamento, tá? E às vezes ele pode precisar mais de um, como é o caso desse daqui. Você pode querer verificar mais de uma coisa, né? Mais de uma condição. Então, a gente colocou aqui um exemplo da temperatura. Eu vou apagar aqui e vou fazer mais um exercício com vocês. Vamos supor que vocês agora querem fazer um mini joguinho, né, para saber as características do personagem. Então, eu vou criar aqui uma variável chamada personagem e vou dizer, depois eu boto, né? Eu vou só declarar a variável primeiro. Então, aqui eu vou criar uma estrutura do if, que é o que a gente está aprendendo agora. If, e vou dizer assim, ó, personagem. Se o personagem for igual a guerreiro, o que que aconteça? O que é que eu quero que seja exibido se o personagem, se eu digitei aqui, ó, gente, por exemplo, guerreiro, lembra que todo o texto ele vai estar entre aspas. Então, se eu digitei a mesma coisa, e aqui ele vai fazer uma verificação. O que tem dentro dessa caixinha aqui, personagem? É a mesma coisa que está escrito aqui? Se for, eu quero que seja exibido essa mensagem aqui. Console.log. Você escolheu força bruta. Força bruta. Certo? Então, se a pessoa digitou personagem, o que tem dentro dessa caixinha é guerreiro. Guerreiro é igual a palavra guerreiro? Então vai ser exibido essa mensagem aqui. Então, vamos testar por partes. Eu vou colocar aqui para rodar para vocês verem. Ó, você escolheu força bruta porque bateu, né? Agora, se eu tivesse colocado aqui teste, nada a ver, só para vocês verem que não vai exibir nada, porque só tem uma verificação, nem tem o else, nem coloquei. Ele não vai dar erro no programa. Não vai dar erro, mas também não vai exibir nada, porque os nomes são diferentes. Personagem agora, essa caixinha aqui, essa variável, tem o nome teste. Não é a mesma coisa de guerreiro, certo? Então, vamos criar um else. Se eu tivesse criado um else, ele ia aparecer alguma informação. Então, se isso aqui for falso, ele deveria aparecer aqui. Um console.log. Vocês poderiam também fazer no alert, tá? É opcional. E eu posso botar aqui, ó, escolha inválida. Certo? Então, eu vou deixar aqui, ó, o teste do mesmo jeito e vou colocar aqui para rodar. Ó, escolha inválida. Vou botar guerreiro agora. É para mostrar a primeira opção. Ó, você escolheu força bruta. Mas se eu quiser fazer outras verificações, então a gente vai colocar aqui, ó, depois do if, o else if, que é o se não se. O se não se, ele tem, ó, os parênteses, que é a condição. Então, vamos colocar aqui, se personagem agora for igual ao quê? A mago, né? Mago. O que é que eu quero que seja exibido? Vou botar aqui no console.log a informação que eu quero. Quero botar assim, você escolheu sabedoria e magia.
certo? Então, se a pessoa colocou aqui mago, ele não vai aparecer você escolheu força bruta, ele vai escolher, ele vai ser exibido essa mensagem aqui. Você escolheu sabedoria e magia. Porque essa, gente, deu falso, tá? Se eu colocar aqui, ó, mago, ele vai verificar. O que tem dentro dessa caixinha, a personagem? É a mesma coisa de guerreiro? Ou seja, mago é igual a mago? Não. Então, isso aqui não vai ser exibido, né? Essa linha 5 aqui não vai ser exibido. Ele vem para a segunda verificação, porque tem um else, if. Se não tivesse o else if, ele ia aparecer essa mensagem aqui, escolha inválida. Como tem a segunda verificação, ó, olha os parênteses, olha a condição, ele vai verificar. Isso aqui é verdadeiro? Se for, vai exibir você escolheu sabedoria e magia. E eu posso fazer isso quantas vezes eu quiser. Se eu quiser ainda criar um outro personagem, eu crio um outro else if e coloco aqui a minha condição. Personagem é igual a arqueiro. É igual a arqueiro, abro minhas chaves, fecho chaves e coloco aqui, ó, console.log e digo que você escolheu velocidade e precisão. Você escolheu velocidade e precisão. Então, ele vai comparar o que é que está dentro dessa caixinha, se é igual ao que eu estou colocando aqui, ó, na igualdade. Lembrando que na igualdade, na matemática, é um igual só, um símbolo só. Mas na programação, são dois símbolos para representar a igualdade. Então, o que tem dentro aqui é isso? O que tem dentro aqui é igual a isso? Se for, ele vai aparecer o bloco dele, tá? Então, se não for nenhum dos dois, nenhum dos três, na verdade, ele vai exibir a caixinha lá, o bloco que está dentro do else. Então, vamos rodar aqui para vocês verem. Vou rodar aqui para vocês verem. Você escolheu sabedoria e magia. Por que está aparecendo essa opção? Porque eu deixei aqui mago. Então, mago, essa primeira reprovou, né? Essa daqui passou. Se eu mudar aqui e botar arqueiro, ele vai aparecer, você escolheu velocidade e precisão. É para aparecer esse bloco de código agora. Você escolheu velocidade e precisão. E, por fim, se eu botar aí Thor, né? Um personagem nada a ver aí com o que a gente colocou, ele tem que aparecer aqui. E já para o else, ele vai verificar o primeiro, não vai bater, vai verificar o segundo, não vai ser verdadeiro, vai verificar a terceira condição, também não vai ser verdadeiro, então só sobrou o else para ser exibido o bloco de código dele. Ó, escolha inválida. Então, gente, é assim que funciona a estrutura condicional. E espero que tenha dado aí alguma luz na mente de vocês. Procure também outros vídeos, pode perguntar lá no privado. E qualquer dúvida, estou aqui à disposição para atendê-los e tirar as dúvidas, tá bom?